Bom dia, queridos. Bom dia você que está aí através do Facebook. Bom dia você que está através do Instagram. Bom dia, que esse domingo seja um domingo de bênção, que esse domingo seja um domingo onde eu e você possamos aprender com o Espírito Santo e com a sua palavra. Antes de nós, na verdade, darmos o tema do nosso estudo, que não vamos completar hoje, será alguns domingos aí que nós estaremos falando, não posso dizer com certeza quantos, mas eu tenho certeza que hoje eu não termino o estudo. Eu quero dar aí um aviso muito importante, eu creio que a maioria dos irmãos já estão cientes, né? Nós tivemos aí um decreto pelo nosso governador, onde, debaixo de algumas regulamentações, né, algumas sugestões, podemos voltar, né? Não que nós tivéssemos proibido, mas hoje nós podemos voltar com os cultos, né, presenciais. Então nós estamos dando um novo formato ali para a igreja com relação às cadeiras, né, os nossos cumprimentos. Eu sei que às vezes somos forçados e vontade de abraçar, né, de beijar, mas nós temos nos policiado para isso. Então, queremos convidar todos os irmãos para que os mesmos possam estar conosco nos cultos, amém? Nós estaremos ainda hoje. Hoje nós vamos fazer a transmissão do culto via Facebook e via Instagram. Mas a partir de quarta-feira que vem, nós não estaremos mais fazendo via Instagram e via Facebook. Faremos apenas pelo Facebook, e depois os cultos serão colocados no YouTube, ok? Então, aqueles irmãos que nos acompanham pelo Instagram, né, agora vão ter que migrar para o Facebook. Por quê? Pelo Facebook fica gravado tudo, amém? Mas o que nós queremos é que aqueles irmãos que moram aqui, né, possam estar com a gente ali na igreja, no culto, desde que agora já é lei, né, nós podemos... né? Lembrando que aqueles que fazem parte do grupo de risco, né, são acima de 60 anos, hipertenso, né, enfim, esses têm que nos acompanhar de casa, amém? Outra coisa também é que o espaço Kids, né, ele não pode ser aberto, por isso que nós continuaremos com a escola bíblica desta forma, porque nós não podemos fazer ali as classes, usar os espaços menores. Então, nós vamos estar fazendo assim como as células também, ok, queridos? Então, os cultos serão transmitidos pelo Facebook e nós gostaríamos que você entendesse isso daí, amém? Queremos orar, né, pedindo a bênção do Senhor nessa manhã. Então, vou pedir que a Ana, que está do outro lado, ore e depois nós vamos meditar um pouquinho na palavra, amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado e guardado as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Pai, o dia de hoje, que o Senhor abençoe, Pai, as nossas vidas e que aquilo que estudarmos hoje possa, Senhor, possa descer e tocar os nossos corações. Que possamos ouvir a sua palavra e estarmos dispostos a aprender. Que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Então, nós queremos, nesta manhã, convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18 e verso 20. Amém? 18, 19 e 20. Nós vamos falar hoje sobre um assunto, né? E esse assunto mexe muito comigo, né? Falar sobre ele me emociona, né? Falar sobre ele realmente mexe com o meu interior. Lembrando, queridos, que nós continuaremos transmitindo os cultos, né? Porque nós temos aí, né, o pastor Rogério e sua família e outros irmãos aí que moram muito distante, então nós queremos continuar pastoreando esses irmãos e levando até eles esse conhecimento e essa bênção, amém? Então vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Estamos com quantos presentes no Instagram? 5. E quantos no Face? 2 que eu consigo ver. Amém. É isso aí.
Às vezes entra muito mais, irmãos, mas o que vale é o número que está ali. Os outros que só dão uma passadinha, né, não funciona. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Tenham certeza disso. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Como eu disse, existe, né? Se existe um assunto na Bíblia que mexe comigo, é esse assunto. É um assunto que toda vez que eu falo, na verdade, me emociona, né? Mexe por dentro de mim. Até porque acredito eu que esse assunto tem que ser, ou na verdade é o assunto, né, que constitui o DNA da igreja, né? O DNA da igreja, ele é constituído por esse assunto. E qual é o assunto que nós começaremos nesta manhã a tratar com os irmãos nessa escola bíblica dominical? Nós queremos falar sobre missões. Nós queremos falar sobre a igreja e missões. E por que falar sobre missões é nós, na verdade, estudarmos o DNA da igreja? Gostaria que os irmãos que estão aí junto conosco pudessem interagir conosco, né? Mandando os seus comentários, acrescentando, tirando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas. Então, irmãos, falar sobre ele me deixa emocionado, porque ele é, né, o DNA da igreja. Se você pegar a tua Bíblia, além desse texto que nós lemos, conhecido pelos teólogos e por aqueles que estudam a Bíblia como a grande comissão, né? Não é só uma missão, né? É comissão, né? É algo que Deus nos condicionou a fazer, é a missão que você não tem como escolher outra, ou seja, nós somos comissionados. Jesus deixou isso para que a igreja ela pudesse fazer. A igreja ela pode até inventar ou fazer outras coisas, mas se ela não cumprir com essa missão dada por Jesus, esta igreja não está sendo obediente a ele. Essa igreja não está fazendo aquilo que ela foi, na verdade, edificada para fazer. Foi constituída para fazer. Então a igreja, ela tem como missão, dada por Jesus, o fazer discípulo de todas as nações. Ir até essas pessoas que não conhecem Jesus, falar do amor de Jesus para essas pessoas, e depois que essas pessoas conhecerem, aceitarem o amor de Jesus, batizar essas pessoas e ensinar essas pessoas a também fazerem a mesma coisa, a irem a outras pessoas, falarem do amor de Jesus, e depois que essas outras pessoas ouvirem falar do amor de Jesus, entender o amor de Jesus, batizar essas pessoas e comissionar essas outras pessoas, e assim, de geração em geração, para que o amor de Jesus conquiste o maior número de todas as pessoas que podem. Então, fora esse texto, né, que é o texto da grande comissão, nós também temos um outro texto que eu gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Amém? Você pode compartilhar conosco, você pode falar conosco, você pode até,
passar aí através do Instagram, aquele aviãozinho, né? Clica no aviãozinho, vai aparecer seus amigos, você convide ele para participar da escola bíblica, né? Se for do Facebook, compartilha aí, né? Vai aparecer lá e você envia para os seus amigos para poderem eles estarem participando conosco, amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, verso 15, a Bíblia diz assim: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa, visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver, não mais para si mesmo, para agradar-se a si mesmo, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por ele. Então, irmãos, observe que tanto em Mateus quanto agora em Coríntios, nós estamos vendo que esse é o DNA da igreja. A igreja, ela tem como DNA essa constituição, missão. Então, a igreja que não tem, né, no seu DNA a missão, é uma igreja que até pode ser chamada de igreja, mas nunca vai ser a igreja que Jesus estabeleceu. Jesus estabeleceu a igreja e colocou no seu DNA esta chamada missionária. Colocou no seu DNA esta chamada missionária. Ou seja, a igreja precisa ter no seu DNA, para ser considerada a igreja de Jesus, missão. E queridos, missão é a vida da igreja. A igreja, ela vive de missões. Ainda que nos nossos dias não funciona assim. Mas a igreja que Jesus estabeleceu, a igreja que Jesus constituiu, é uma igreja que missões é a vida dela. Que missões não é, como alguns chamam de departamentos, como alguns chamam de ofício que alguém carrega sobre, ou até mesmo, irmãos, como alguns chamam de ministério. Então, hoje nós vemos em alguns lugares que missões é um departamento da igreja. Então, por exemplo, se você não faz parte daquele departamento, você não tem nenhuma obrigação de se envolver ou fazer missões. Em alguns lugares, algumas pessoas são separadas e oficializadas como missionários. Então, se você não foi separado na tua igreja e oficializado, dizendo, ó, esse é o missionário X, o missionário Y, então você não tem compromisso com as missões. Em alguns lugares, por exemplo, existem os ministérios que se movem em ministério, então existe um ministério de missões, ou seja, se você não está ligado àquele ministério, então você não tem compromisso, você faz se você quiser. Mas se nós olharmos na Bíblia, missões não é um ofício, missões não é um departamento, missões não é um ministério. Missão é o DNA da igreja. É a vida da igreja. Ou seja, uma igreja que não se move por missões e em missões é uma igreja que, ao meu ver, está morta. E se não está morta, está a caminho do óbito. Por quê? Porque missões é o DNA, é a vida da igreja.
E o que eu acho impressionante é o fato de que muitas pessoas, né? Muitas pessoas, elas oram para saber a vontade de Deus para a sua vida. Por exemplo, se eu perguntasse para você agora, você aí, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Você sabe por que é que Deus te escolheu? Por que é que Deus te chamou? Você sabe por que é que Deus te tirou, da onde Ele te tirou? O que você precisa fazer na igreja? Sabe? Essa é uma questão que a gente vê muito. Eu estou orando para saber em qual ministério Deus quer me usar. Estou orando para saber qual é o chamado de Deus para a minha vida. Estou orando para saber, né, qual igreja eu tenho que congregar. Estou orando para saber para qual nação Deus quer me enviar. Isso são perguntas, são colocações que a gente vê e não é de agora. Eu conheço pessoas que se converteram junto comigo. São pessoas que antes de eu se converter já eram convertidas. Mas que até hoje estão orando para saber qual é a vontade de Deus. Agora presta bem atenção, porque se você abrir a tua Bíblia, existem 2 textos que eu gostaria de trazer aqui, além desses 2 que nós já citamos, para que você entenda de uma vez por todas que missões é o DNA da igreja, é a vida da igreja. É o que identifica a igreja. Uma igreja que não faz missões, uma igreja que não vive missões, uma igreja que não tem, né, borbulhando, queimando dentro dela missões, é uma igreja que perdeu o DNA, perdeu a vida. E eu quero que você abra a tua Bíblia aí, João capítulo 15. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Algum comentário aí, Aninha? Será que o povo não está muito afim de falar hoje? Estão com frio? Mas olha o que a Bíblia diz. Vocês não escolheram a mim. Jesus está dizendo. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Eu acho interessante, queridos, porque quando a gente lê esse texto, nós não podemos esquecer que o crente, ele precisa produzir 2 tipos de frutos. O primeiro fruto que ele precisa produzir é a vida de Deus nele, ou seja, são o fruto do Espírito, aqueles que estão lá em Gálatas. Deve ser uma pessoa mansa, deve ser uma pessoa que ame, que mais? Né? Seja alegre. Uma pessoa alegre, Paciente. uma pessoa paciente, uma pessoa, né? Longânima, benigna, né? São os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Mas qual é o segundo fruto, né, que o cristão precisa produzir? Qual é o segundo fruto que o cristão precisa produzir? Vida. Ou seja, gerar filhos, pessoas que, na verdade, são frutos do seu testemunho, da sua vida com Deus, da sua vida com Deus manifesta. São aquelas pessoas que a gente ganha para Jesus, são aquelas pessoas que a gente gera. É a finalidade de Deus ter escolhido você. Deus nos escolheu com essa finalidade.
Deus nos escolheu e colocou dentro de nós esse DNA. A capacidade de produzirmos, a capacidade de gerarmos outras pessoas. Então, seja no primeiro texto que nós lemos, seja no segundo texto que nós lemos, ou no terceiro texto, nós estamos vendo que missões é algo que precisa estar dentro de nós. Dentro de nós. Agora, veja comigo. Abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Está escrito assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. É impressionante entendermos que missão, ela não fala apenas de um espaço geográfico. Missão fala de um globo terrestre. Eu acho muito lindo isso, queridos, porque em nenhum momento você vai ler aqui em Atos que missões começa em Jerusalém. Não é essa a interpretação que nós temos que dar. A Bíblia diz assim: para serem minhas testemunhas, tanto em como. Toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Veja, ao mesmo tempo que alguém está testemunhando em Jerusalém, alguém precisa estar testemunhando em Samaria, em Judéia. Ao mesmo tempo que existem esses dois testemunhando, um terceiro precisa estar testemunhando em Samaria. E isso não pode parar só em Jerusalém, Judéia e Samaria. Isso precisa ir em todo o mundo. Até porque se esse conceito que muitas das vezes nós ouvimos lá atrás, de que Jerusalém é o nosso primeiro campo missionário, e que nós precisamos começar a fazer missões em Jerusalém, para que Deus nos tire de Jerusalém e nos leve para a Judéia, para que Deus nos tire da Judéia e nos leve a Samaria, para que Deus nos tire de Samaria e nos leve ao confim da terra. Irmão, se isso fosse uma realidade, onde estaria eu? Onde estaria você? É só você dar uma olhada lá para Jerusalém. É só você dar uma olhada lá para Israel. E você vê as coisas que acontecem lá e o número de pessoas salvas que existem naquela terra. Será que, na verdade, nós aqui no Brasil, ou as pessoas que estão na Europa, ou as pessoas que estão na Ásia, ou as pessoas que estão, em outros continentes, será que essas pessoas, elas teriam ouvido falar de Jesus mesmo depois de todo esse tempo que já passou? Acho interessante que quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos aprender algo interessante. O evangelho estava sendo estabelecido em Jerusalém, mas a ordem é que as pessoas receberiam o Espírito Santo, esse poder, essa capacitação para que, fosse testemunhado em Jerusalém, como em Judéia, como em Samaria, como em toda a terra. Só que o povo estava ali, na verdade, em Jerusalém. E quando você começa a ler a Bíblia, no livro de Atos, você vai ver que
estabelece-se uma perseguição. E qual a intenção de tudo aquilo? Sabe me dizer, Ana? Já que ninguém quer falar aí no Instagram e no Facebook? Acabar com a igreja? Acabar com a igreja? É a perseguição do... Não. Ou seja, quando a perseguição veio, não era essa a intenção de Deus. Deus permitiu, talvez na visão do diabo foi, vou acabar com esses crentes, mas na visão de Deus vou espalhar esses crentes. Vou fazer cumprir o que está escrito em Atos 1:8. Esse povo só está em Jerusalém, 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 Jerusalém. Vou fazer eles chegarem na Judéia, vou fazer eles chegarem no Samaria, vou fazer eles chegar nos confins da terra. Então, a perseguição, ela veio com um propósito divino, ou seja, Deus estabeleceu toda aquela situação onde alguns foram decapitados, né, e perseguidos, aquela situação presa, tudo, e a gente fica assim, né, puxa, que injustiça, que isso. Mas, na verdade, o que Deus estava querendo fazer era que aquela situação tirasse aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo do seu comodismo, da sua zona de conforto, e fizesse cumprir o que realmente o Evangelho veio para fazer, que foi transformar vidas não só em Jerusalém, veio para transformar vidas em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para mim, o impressionante, queridos, é que nós não recebemos, né, e não podemos falar de missões apenas para um lugar específico, mas missões se estendem por toda a terra. E lendo algo, eu me detive e parei nesse pensamento. Vou ler para você uma reprodução de algo que eu li. Isso implica que todos precisam ser alcançados. Não importa que as pessoas vivam em lugares e contextos os mais diversos. A igreja tem a missão de levar o evangelho a todos os lugares e contextos. Com certeza, as estratégias vão variar, mas o objetivo da missão continua o mesmo: fazer discípulos. Ou seja, a igreja, ela precisa ter uma mente aberta para o que é missões. Nós vamos entrar nessa questão mais para frente, mas para algumas pessoas, missões é quando uma pessoa vai para o Nepal, missões é quando uma pessoa vai para a África, missão é quando uma pessoa vai para a Europa, missão é quando uma pessoa vai lá para as tribos ribeirinhas, missão é quando uma pessoa vai lá para... Eu não estou dizendo que isso não seja missões, mas isso não é o conceito de missões bíblico. Por quê? Porque missões não é um ofício. Missões não é um departamento, muito menos um ministério. Missão é a vida da igreja. Missão é o DNA, aquilo que identifica a natureza da igreja. Ou pelo menos deveria ser. E eu não estou aqui, na verdade, trazendo a situação atual que nós vivemos, mas eu tenho ouvido muito, né, nas lives, tenho lido muito que esse é um tempo onde Deus está nos chamando para refletir e que tem sido feita muita reflexão e que nós estamos sendo convidados a olhar para nós mesmos e que Deus resolveu mostrar que não tem o rico, o pobre, que todo mundo está na mesma linha, que não existe, né, o formado, o não formado. Esse é o tempo que
todo mundo está debaixo da mesma sentença, ou seja, fica em casa. Todo mundo está debaixo da mesma sentença, use álcool em gel. Todo mundo está debaixo da mesma sentença, use máscara. Todo mundo está debaixo da mesma sentença, né? Evite os cumprimentos, os abraços. Todo mundo está debaixo da mesma sentença, né? Mantenha o distanciamento. Ou seja, não tem. É para todos. Se todos estão respeitando, é outro porém. Mas todos, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja amarelo, azul, seja quem for, todos estão debaixo da mesma coisa. Ah, mas você vê lá, não sei aonde, não sei. Não interessa. Agora, a minha questão é, irmãos, como igreja, nós precisamos dar uma resposta. Resposta essas que não estavam sendo dadas quando nós tínhamos a liberdade antes desse isolamento social. E que agora nós precisamos dar essa resposta. Dar essa resposta às pessoas que estão aí, irmãos, né? Surtando, em pânico, com medo de como que vai ser, descontroladas emocionalmente. Como igreja nós temos que dar essa resposta. Resposta que está, irmãos, na vida da igreja, no DNA da igreja. E a vida da igreja, o DNA da igreja é a missões. Uma igreja que não tem no seu DNA, uma igreja que não produz essa vida, é uma igreja que, eu não sei nem se pode ser chamada de igreja. Por quê? Porque a palavra igreja, ela vem do grego eclésia, chamados para fora. Então eu quero ler mais uma vez para você o que eu li. E o que eu li e vou ler para você é isso. Isso implica que todos precisam ser alcançados. Não importa que as pessoas vivam em lugares e contextos os mais diversos. A igreja tem a missão de levar o evangelho a todos os lugares e contextos. Com certeza as estratégias vão variar, mas o objetivo da missão continua o mesmo: fazer discípulos. E dentro desse pensamento, dentro desse norte, eu quero convidar você a abrir tua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 16. Enquanto você não manifesta, eu vou falando. Atos 16, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando: vem para cá e nos ajude. Se você olhar o verso 6, 7 e 8, eu queria que a Ana lesse para mim aí, 6, 7 e 8. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troa. Ou seja, veja, queridos, que eles estão planejando algumas coisas e essas coisas não estão funcionando.
até que o verdadeiro e real propósito se manifesta, ou seja, aparece um varão da Macedônia, né, no sonho de Paulo, e pede para que Paulo e os que com eles estão passe a Macedônia, né, vão até a Macedônia para ajudar, ou seja, para que o evangelho saísse daquele espaço em que eles tinham ali, né, programado e determinado fazer, e alcançasse uma, né, esfera ainda maior, houve necessidade de que num sonho Deus viesse e trabalhasse na vida de Paulo. E é importante, querido, nós entendermos essa questão de missões. Que missão não é, ou não deveria ser, um departamento de uma igreja. Eu não estou dizendo que departamentos são errados, mas não deveria. Missão é a vida de toda a igreja, ou seja, a pessoa que tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, ou uma pessoa que se converteu ontem ou se converte agora, ela já deve nascer e entender, né, aquilo que a identifica como igreja, o seu DNA. O seu DNA é missões. Então, quando falamos de missões, nós precisamos entender que ela não está presa a um lugar específico, mas sim às pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Então eu não posso ter em mente, né, esse conceito de muitas pessoas que só vão estar fazendo missões quando forem enviadas para a África, para o Nepal, para o Japão, para a Espanha, para a Itália. Missões a gente deve fazer ela do momento em que nós acordamos até a hora em que nós dormimos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pode ler. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Ou seja, numa outra versão, esse versículo 2 diz assim: conjuro-te que pregue a palavra, quer oportuno ou não, em tempo e fora de tempo. Sabe aquele negócio que as pessoas dizem assim: nossa, mas esse crente é muito chato, só fala da Bíblia, só quer converter todo mundo. Esse é o DNA da igreja. A igreja não pode perder essa vida. Nós somos chatos mesmo. Nós somos esse tipo de pessoa. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Se a gente não está incomodando, a gente está fazendo alguma coisa errada. Ou seja, nós precisamos levar essa mensagem, quer seja oportuno ou não, a tempo e fora de tempo, é o DNA da igreja. A igreja, ela existe para isso. Ela foi estabelecida para isso. Ainda que, irmãos, me desculpe, as mensagens
né, vinda dos nossos púlpitos, e eu também prego, não tenho problema quanto a isso. Sejam mensagens, né, que vêm para nos animar, para nos fortalecer, para trazer, né, uma firmeza nas nossas emoções e no nosso espírito, no nosso corpo. Nós não podemos esquecer, queridos, a igreja, ela tem como DNA, a sua vida é missões. Então, falar sobre missões é você entender que nós, como igreja, não estamos presos a um lugar específico, mas sim as pessoas que precisam ouvir falar sobre o amor de Deus. Olha que interessante, queridos. Capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e verso 12. Ei, você que está aí pelo Instagram, né, diga assim, eu estou aqui, pastor. Quero saber quem está comigo agora. Você que está aí no Facebook, né? Ó, hashtag eu tô aqui, pastor. Só para mim saber aí, por favor. Então lá, João capítulo 1, verso 11 e verso 12. A Bíblia diz assim: ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o propósito de Jesus vir a esse mundo, passar por tudo que ele passou, enfrentar tudo que ele enfrentou, foi para que nós pudéssemos, ao aceitar, nos tornarmos filhos de Deus. Porque enquanto o homem não tem essa experiência com Jesus, ele é uma criatura, alguém criado por Deus. Para ele se tornar filho de Deus, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa entregar a sua vida a Jesus, ele precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso precisa vir dos seus lábios e do seu coração, é o que diz lá em Romanos. Se com a tua boca confessar e no teu coração crer, será salvo. Porque com a boca se confessa, no coração se crê. Então, essa é a mensagem do Evangelho, querido. Nós precisamos entender que quando você lê a Bíblia ela existe, todo o contexto e texto que existe nela tem essa finalidade: trazer o homem de volta para a presença de Deus, trazer o homem de volta para perto de Deus. Por quê? Porque o pecado tirou o homem de perto de Deus, o pecado afastou o homem de Deus. Então agora esse homem, para se voltar para Deus, para vir para perto de Deus, só existe um mediador, disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Só há um mediador entre o homem e Deus, Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a missão da igreja, essa é a mensagem, irmãos, da igreja, uma mensagem de salvação, uma mensagem onde traz o homem de volta para o propósito, o homem de volta para o centro da vontade. E como igreja, nós não podemos recuar, nem omitir-se. Como igreja, nós precisamos, irmãos, sermos missionários.
Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 3. Dos 66 livros da Bíblia, de não sei quantos mil capítulos que a Bíblia tem, não sei quantos mil versículos a Bíblia tem, você poderia resumir a Bíblia nisso. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, todo que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Esse é o propósito. Gênesis tem 50 capítulos. Apocalipse tem 21 ou 22 capítulos. Você pegando o primeiro e o último livro da Bíblia, você teria 72 capítulos. 78. Não, 72. 72 capítulos. Dos 72 capítulos, do primeiro e do último, se você não entender nada, entender apenas isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você entendeu todo. A visão missionária de Deus, quando ele olha para o mundo perdido, foi: eu preciso fazer com que as pessoas desse mundo volte-se para mim. E a única forma de eu fazer com que essas pessoas se voltem para mim é enviando o meu Filho para morrer no lugar deles e ressuscitar. E através desta obra salvar todo aquele que nele crê. Essa é a natureza da igreja. E quando a igreja não vive isso, ela perdeu a sua essência. Ela perdeu a sua vida. O seu DNA foi modificado. Quem está comigo aí? Aqui tá a Esté, a Polha, a Thalia, o Moisés e a tia Bega. E aqui, só quem respondeu foi o Fer, mas a tia Zuleide também tá. Mais um. Por favor. Aí no Instagram. Quem mais está comigo aí? É? Aí no Facebook, quem mais está comigo aí? Os que já responderam não precisa. Os que não responderam, por favor, fale aí. Quero saber com quem que eu estou falando. Já que ninguém está se manifestando, né? Ou seja, irmãos, a igreja, ela foi estabelecida por Deus para ser uma igreja missionária. Missão não é ofício, privilégio de alguns. Missão não é um departamento criado pelos homens. Missão não é um ministério, missão é a vida da igreja. Missão é o DNA da igreja, queridos. Olha que interessante. Lá em Gênesis, abra a sua Bíblia, por favor.
Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Eu vou ler todo, mas depois eu vou pedir para que a Ana ressalte só a última frase do último parágrafo. Olha o que diz. Então o Senhor disse a Abrão: deixe a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que o abençoarem você. Amaldiçoarei aquele que amaldiçoarem você. Por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, qual é a intenção de Deus, irmãos? Quando Deus salva uma pessoa, quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus, ele comissiona uma pessoa, quando Deus, ele incumbe uma pessoa. Abençoar todos os povos. Fazer com que essa pessoa seja bênção não é só para a sua família, não é só para os seus parentes, mas ele seja a bênção para todos os povos da terra. Vamos lá, pessoal, vou ler só mais um texto. E a gente para por aqui. E a semana que vem nós vamos continuar. Isaías capítulo 6. Esse é o famoso. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. Numa outra versão diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta manhã, eu quero fazer uma pergunta. Você que está nesta manhã me ouvindo, põe a música do Fernandinho, aquela de missões do... Eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Nós vamos orar. Chega de viver. Tá. Nós falamos logo no começo, quando nós começamos a fazer as transmissões online, que nesse tempo onde nós estávamos condicionados a não sairmos da nossa casa, a podermos participar dos cultos presenciais, que já não é mais o caso agora, ainda que deve-se tomar todos os cuidados necessários. Nós falamos que esse é o tempo em que Deus tem nos chamado para sermos igreja e não irmos à igreja. Porque infelizmente, irmãos, o número de pessoas que frequentam a igreja é grande, ou eram grande. Mas o problema está em ser a igreja. Nós tínhamos, antes de vir esse período de pandemia, escola bíblica onde nós tínhamos
classe de jovens com 12, 15 jovens, crianças, os adultos. E hoje a gente olha pelo número que nos acompanha pelo Instagram, o número que nos acompanha pelo Facebook. São tão poucos. Isso porque a maioria poderiam estar em casa, mesmo debaixo da sua coberta, nos acompanhando, mostrando que realmente as pessoas vão à igreja e não são a igreja. E aquelas que são a igreja precisam ser essa igreja. A igreja relevante. A igreja missionária. Vamos orar. Abre a sua boca. Solte a sua voz. Se derrame na presença do Senhor. Seja um missionário, seja uma missionária. Aleluia, Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, a cada um que nesta manhã me ouviu. Quero pedir, Senhor, que aqueles que acompanharão, Senhor, esse estudo pelo YouTube também possam ser tocados, Pai. A minha parte é falar. A parte do teu Espírito vai convencer. Convença, Senhor, esse moço, convença essa moça, esse homem, essa mulher a ser essa igreja, Pai. Que tenha no seu DNA missões, que tenham a sua vida missões. Quero abençoar cada um em nome de Jesus. Próximo domingo, querido, nós estaremos dando continuidade. E eu quero convidar você a convidar a sua mãe, seu pai, outras pessoas a estar conosco. Hoje às 18 horas eu te espero ali na Avenida Anita Garibaldi, 8220. Às 18 horas estaremos ali celebrando ao Senhor e ministrando a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.